Êxodo capítulo de número 3, que diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Então levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus em Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. Olhou e notou que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora irei até lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu pisa é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, a terra do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do eveu e do jebuseu. Somente até aqui. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, poderoso e grandioso Deus, nós te louvamos, ó Senhor, nós te agradecemos pelos louvores entoados aqui essa noite. Mas eu te peço, ó Senhor, que neste momento não seja eu falando, mas que seja a tua palavra, que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que vai na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Que a tua palavra possa rasgar os nossos corações e que nós possamos guardar a tua palavra para não pecarmos contra ti. Eu te peço, ó Senhor, que a semente que for semeada essa noite produza frutos a 30, a 60 e a 100 por um. E nós repreendemos toda seta maligna que veio para atrapalhar o livre curso da tua palavra. E fica conosco, Senhor, mais uma vez, e que teu nome seja glorificado essa noite, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Irmãos, eu lembro até hoje, o dia que a Fernanda disse para mim que estava grávida. Eu lembro que naquela manhã ela falou: estou grávida, e toda ali eufórica. Eu levei um choque, na verdade. Eu nem tinha acordado direito, ela me acordou, acho que era 6 e pouco da manhã, falou: estou grávida, não acredito, eu estou grávida. Eu falei: meu Deus, e agora? Eu nem, parece que eu estava sonhando, né? E eu lembro que eu fui trabalhar, eu estava nas nuvens assim, ó. Eu falei: meu Deus, eu vou ser pai. Sabe, no sentido bom, porque eu estava muito feliz com aquela notícia. Eu lembro até hoje, irmãos, do momento da gestação. Eu sempre quis estar muito perto. Todo ultrassom, eu fazia questão de ir, eu quero ir no ultrassom. Eu lembro a primeira vez que eu vi o Benjamin na ultrassom. Ele parecia um girino cabeçudo, balançando os braços assim. Eu achei tão engraçado aquilo, eu achei que ele ficava paradinho assim, mas não, ele balançando. Eu falei: olha ali meu filho, coisa mais linda. E, sabe, nasceu um amor tão diferente. Eu falei: nossa, eu nem conheço, mas eu já amo tanto. Eu lembro da primeira vez que a gente conseguiu ver o beiço dele na ultrassom. O médico falou: oh, ele é beiçudo, viu? Eu falei: é igual o pai. Vai parecer o pai. Irmãos, era uma alegria tão grande. Lembro também do momento que ele nasceu, que eu ouvi o primeiro choro dele. Quando ele chorava, eu me alegrava de ouvir o choro dele. Olhar ele, foi um momento tão marcante na minha vida, olhar ele pela primeira vez. Olhar os olhos dele tentando se abrir para ver quem falava com ele.
Irmãos, isso eu fico imaginando, nós que somos humanos, é um amor tão diferente pelo filho, né? Quem é pai sabe. Imagine o amor de Deus por você. Imagine o amor de Deus. Foi Ele que te formou no ventre da sua mãe. Foi Ele que te fez quando você era ainda uma substância informe. Foi Ele que Ele estava lá modelando. E Ele estava cuidando de todos os seus dias. O Salmo diz. O Salmo diz que o Senhor te conhecia. Quando você ainda não existia, o Senhor já te conhecia. Imagine o coração do nosso Pai, a alegria do nosso Pai. Ele olha para você. Eu digo para você, você não é um erro. Você é um projeto de Deus nessa terra. Você é obra, é criação, é obra-prima do Senhor. Você não é um erro, você é um projeto de Deus. E Deus, Ele te ama como um pai, porque Ele é o nosso verdadeiro pai. Foi Ele que nos deu a vida. Deus, Ele só nos emprestou o dom de criar, de trazer a existência, porque precisa de um homem e uma mulher, e a parte espiritual, que é a alma e o espírito, vem de Deus. Então é Deus que dá a vida, é Deus que fornece. Então toda a vida que há nessa terra não foi um erro, é projeto de Deus. Então saiba que você tem um valor para Deus, você tem um valor, você tem um propósito. E antes que você nascesse, Ele já havia escrito a tua história nessa terra. Não uma história de fracasso, não uma história de derrota, uma história de tristeza, mas uma história de vitória, uma história de crescimento, uma história eterna. Irmãos, a história que Deus escreveu para você, nem todos os cadernos dessa terra poderiam comportar aquilo que Ele tem escrito para você, porque Deus é eterno, e Deus, Ele tem um projeto eterno para mim e para você. E foi assim com Moisés também. Moisés, quando ele nasceu, havia um decreto de Faraó dizendo: todo homem que nascer, todo menino que nascer, já está decretado, deve ser afogado no rio Nilo, deve ser levado ao rio Nilo e jogado lá para morrer, todo varão, todo menino. Então Moisés, ele já nasceu sentenciado, já nasceu com uma sentença sobre ele. Nem havia nascido, mas já havia uma sentença sobre ele de morte, dizendo: esse daí, quem sabe, quando olhavam a mãe de Moisés, falavam: isso é menino ou é menina? Quem sabe ela escondia: ah não, é uma menina. Mas no coração dela dizia: se for menino, meu Deus. E diz que quando nasceu, era um bebê formoso. Irmãos, imagine o coração dos pais em jogar, ver aquela criança nascer, aquela criança tão indefesa, aquela criança que não tem culpa de nada, uma criança inocente, ser jogada em um rio. Que maldade. Mas a Bíblia, ela diz, irmãos, que pela fé, Moisés, ele foi escondido durante 3 meses. Pela fé, os pais de Moisés entraram para o livro dos heróis da fé, porque eles guardaram Moisés durante 3 meses. Diz que eles não temeram o decreto do rei. Pela fé eles guardaram a Moisés. O que eu aprendo aqui, irmãos, que o pai e a mãe de Moisés eram homens de fé. Era um casal que tinha fé em Deus, era um casal que não temiam o rei, eles temiam a Deus. Eles tinham a sua confiança em Deus, e eles foram usados grandemente, irmãos, porque quantos meninos morreram naquela época? Quantos foram jogados no rio Nilo? Muitos. Mas houve um casal que tinha fé.
Houve um casal que diz: eu não aceito perder meu filho para Faraó, eu não aceito esse decreto do rei, quem me deu meu filho foi Deus, e é Deus que vai garantir a vida dele, eu vou guardar ele até aonde der. Eu digo para você, pai e mãe, vocês têm autoridade sobre a tua casa, você tem autoridade sobre a tua família, o teu exemplo de fé pode marcar a vida dos teus filhos, o teu exemplo de fé pode mudar a história da tua família. Não aceite o que Satanás diz, o decreto vai morrer, já perdeu, já era, esse filho não presta para nada. Não aceite isso, não aceite isso. Tenha fé em Deus, fala: não, a minha família é do Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode mudar, você pode marcar a vida do teu filho, da tua filha, através da tua fé. Da tua fé, irmãos, como foi o pai e a mãe de Moisés, eles tiveram fé, eles guardaram aquele menino durante 3 meses, crendo. Como eles guardaram, eu não sei, porque uma criança de 3 meses chora de madrugada. Como que você vai guardar uma criança que chora? Todo mundo sabe que tem uma criança naquela casa, não sei como, mas através da fé deles, o Senhor guardou a vida de Moisés. É pela fé, irmãos, é pela fé. Então a tua família não vai ser destruída, os teus filhos não vão ser destruídos, no nome de Jesus, porque a vida deles está nas mãos de Deus. Por isso que eu digo, não sei quem é o pai de Moisés ou a mãe, não conheço, mas eles entraram para a lista dos heróis da fé, porque eles tiveram fé e desafiaram o rei. E diz, com 3 meses, quando já não podia mais guardar a criança, eles falaram que é para jogar no Rio Nilo, né? Então vamos fazer um cestinho, vamos colocar betume para não entrar água naquele cesto, e colocar Moisés ali dentro, e o restante Deus cuida. Vamos ver como que ficou o coração daquela mãe, daquele pai, colocando aquela criança de 3 meses. Uma criança de 3 meses não fala, ela nem se limpa, ela não consegue se alimentar sozinha, ela depende de tudo. Ela precisa que seja feito tudo por ela, uma criança de 3 meses. Mas mesmo assim, pela fé, eles colocaram aquela criança dentro daquele cesto, dizendo: o Senhor vai guardar essa criança. Colocaram aquela criança ali no Nilo, irmãos. E lá vai a correnteza levando Moisés. O coração apertado do pai e da mãe, sim, mas eles eram homens, pessoas de fé. Quem sabe eles oraram naquele momento dizendo: Senhor, coloca as tuas mãos sobre a vida dele, eu não sei aonde ele vai, mas que o Senhor, a tua presença vá sobre ele. Irmãos, assim são os pais. O pai não consegue guardar, o pai não consegue criar uma bolha para o filho. Não, porque os filhos crescem e vivem, tem que viver a sua vida, tem os riscos e perigos. Mas saiba que através da tua fé, da tua oração, irmãos, Deus está guardando ele. Quando ele está lá no Nilo, quando está andando lá no Nilo, o Senhor está guardando ele, o Senhor está guardando ela. Somente creia no Deus que é poderoso, creia no Deus, porque nós não conseguimos colocar em uma bolha, por mais que nós queremos. Quando é pequeno sim, mas quando cresce não. Mas tenha fé que Deus está guardando a tua casa. Tenha fé que Deus está guardando a tua família. Confia nele, irmão, confia nele. Eu digo para você, meu pai já faleceu faz 2 anos. Acho que nem todo mundo aqui sabe. Mas uma das riquezas que meu pai deixou para mim foi o exemplo de um verdadeiro cristão. Meu pai e minha mãe. Eu lembro quando eu aceitei Jesus com 18 anos, eu orei a Deus, eu falei: Senhor, Deus do meu pai e da minha mãe, da mesma forma que o Senhor mudou a vida do meu pai, eu quero que o Senhor mude a minha. Foi essa a oração, irmãos, porque pais de fé marcam os seus filhos. Eu lembro até hoje do dia que eu andava com meu pai,
Ele só tinha carro velho, meu pai nunca teve carro novo. Eu olhei assim, ele falou, tal pessoa que comprou esse terreno por 8 milhões. Eu falei, olha só, um dia eu quero chegar nesse nível. Ele falou, eu não. Porque a Bíblia ela diz, onde estiver o teu tesouro, aí estará teu coração. Meu tesouro está no céu. Irmãos, aquela palavra eu não estava na igreja ainda, mas aquilo me marcou. Eu falei, meu Deus, eu me senti tão pobre ali. 8 milhões ele não quer porque tem um tesouro no céu. Que tesouro no céu é esse? Isso ficou na minha cabeça, irmãos, essas palavras. Porque pais de fé marcam a vida dos filhos. Mudam a vida dos filhos. E quando ali foi Moisés dentro daquele cestinho, as águas guiando aquele cestinho, quem sabe muitos diziam, vai morrer. Mas a mão do Senhor está sobre aquele cestinho. E Moisés, irmãos, aquela criança não era um erro, aquela criança era um projeto de Deus, e o Senhor estava guardando aquele cestinho naquela água. E tanto que o Senhor, a filha de Faraó nem sabia, mas Deus já tinha ordenado ela ir para a água, vai para a água agora, vai tomar banho agora. Deus já tinha reservado tudo. Aquela criança em poucos minutos, irmãos, uma criança foi promovida em poucos minutos. A criança foi colocada no cesto com sentença de morte, filhos de escravo. Mas quando desceu no Nilo, irmãos, diz que a filha de Faraó encontrou aquela criança e ela achou aquela criança formosa, imediatamente ela adotou aquela criança. E ali estava a irmã de Moisés do lado, Miriam, e diz, olha, você quer que eu chame uma serva que alimente, que cuide dessa criança? A filha de Faraó, sim, chame alguém para cuidar dessa criança. Irmãos, a mãe de Moisés colocou Moisés dentro de um cesto como um filho de escravo, sentenciado à morte. Mas em pouco tempo depois, Moisés foi promovido a príncipe e liberto. Naquele momento, irmãos, ela voltou para a mãe como um príncipe liberto, e ainda mais, ela ia receber um salário para cuidar do filho dela. Irmãos, isso é bênção de Deus ou não é? Você acha que é coincidência? Não é, irmãos, é Deus trabalhando ao teu favor, é Deus cuidando da tua casa. A mãe de Moisés estava com o coração apertado, temendo a morte dele, mas não, aquela criança foi promovida. Então eu digo para você, irmãos, Deus, Ele tem vida para a tua casa, Deus está cuidando do futuro dos teus filhos, Deus está cuidando do futuro da tua família, e a palavra de Deus, ela diz, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias tu acharás, você vai achar a recompensa, você vai ver que Deus é fiel, e que Deus trabalha em teu favor. Ela recebeu de volta o filho dela como um príncipe agora, estava sendo caçado, agora é um príncipe, olha, está com bolsa garantida de estudo, né? Vai estudar na melhor faculdade do Egito, vai comer do bom e do melhor, vai ter um futuro diferente. Irmãos, só tem que glorificar a Deus, porque aquele que tem fé, Deus honra aquele que tem fé, Deus honra aquele que tem fé. Quantos pais jogaram seus filhos lá para morrer? Só obedecendo o que o rei dizia, mas aquele casal foi diferente. E ali cresceu Moisés, irmãos, na melhor faculdade. Moisés, ele foi diferente de todos os seus irmãos. Ele cresceu com cultura, com a cultura egípcia. Lendo o livro de Flávio Joséfo, diz que Moisés foi treinado para ser um general de guerra. Foi treinado para ser alguém que está na frente das batalhas. Então ele era um homem estrategista, ele era um homem calculista, um homem frio, um homem que foi treinado para ganhar na guerra. Moisés, ele cresceu totalmente diferente dos seus irmãos. Ele teve um ensino, ele teve estudo, ele viveu uma vida totalmente diferente dos seus irmãos que eram escravos.
E quem sabe, porque Moisés ele sabia que a sua família era hebreia. Ele sabia que a sua verdadeira mãe era hebreia, os seus irmãos. E quem sabe ele tinha dentro do seu coração, um dia eu vou libertar minha família. Porque o bom filho, irmãos, a boa filha, ela deseja dar orgulho para o pai. E essa é a verdade. O bom filho, a boa filha, deseja dar orgulho para o pai e para a mãe. Deseja retribuir um pouco daquilo que eles fizeram. Essa é a verdade. E quem sabe Moisés diz, um dia eu vou tirar minha família dessa escravidão. Um dia eu vou tirar os meus irmãos dessa escravidão, para eles não serem mais escravos. E chegando uma idade de mais ou menos 40 anos, diz que ali ele vê um egípcio maltratando um hebreu. Ele vê um egípcio maltratando um irmão dele. O que ele faz? Ele olha para a direita, olha para a esquerda, diz, ninguém está me vendo. Foi lá e matou o egípcio. Foi lá e matou o egípcio. Por quê? Moisés estava cheio de si. Moisés achava que ele achava que ele tinha poder suficiente para libertar o povo. Moisés, ele achava que ele tinha, a sua inteligência era suficiente para libertar aquele povo. Moisés estava confiando na força do seu próprio braço. Moisés estava confiando na sua própria inteligência. E quando ele se mostrou ali sozinho, revelou o seu caráter. Quem ele era? Um assassino. Ele matou o egípcio. Ele olhou para o lado, olhou para a direita, olhou para a esquerda, mas esqueceu de olhar para cima, porque Deus estava vendo ele. Ele achou que ninguém estava vendo, mas Deus estava observando o que ele estava fazendo. E naquele momento que ele achou que ninguém viu, Deus viu. E ele foi descoberto no outro dia, né? Porque o maior medo daquele que faz uma coisa errada é de ser descoberto. E ele foi descoberto no outro dia. No outro dia, quando ele chegou ali para os seus irmãos, um discutindo com o outro, ele tentou apartar um dos seus irmãos. Ele disse, quem é você? Quem constituiu você como cabeça, como líder, como juiz do nosso povo? Você é um assassino, você quer me matar também, como você fez com aquele egípcio? Naquele momento, ele caiu em si, casa caiu. Agora perdi tudo. E naquele mesmo momento, o faraó ficou sabendo do que Moisés havia feito. Então o faraó começou uma perseguição. Então Moisés, ele sai correndo. Ele abandona o palácio. Ele abandona a sua vida de príncipe. Ele abandona a sua postura como um general e sai correndo errante no meio do deserto, sem saber para onde ir. Tudo aquilo que Moisés viveu, tudo aquilo que ele construiu estava se ruindo, estava acabando. Tudo aquilo que Moisés ele construiu, ele viveu, que ele sonhou para o seu futuro, estava se ruindo. Ele estava deixando o Egito para trás e andando no deserto, dizendo, o que será agora da minha vida? O que será agora da minha vida? No meio do deserto. Mas irmãos, até o deserto faz parte do propósito de Deus na minha e na tua vida. Sabe o mesmo Deus que te guiou lá, quando você estava dentro do cestinho do rio Nilo? É o mesmo Deus que coloca a mão sobre você no meio do deserto. No meio do deserto, a mão de Deus também está sobre você. No meio desse deserto, também faz parte da escola de Deus, também faz parte do treinamento de Deus. Você pode dizer, mas por que esse deserto? Porque o deserto, ali no deserto, não tem honra. No deserto você planta, você não colhe nada. No deserto não tem água. O deserto é improdutivo. O deserto só há solidão. Mas até esse deserto, irmãos, faz parte do propósito de Deus. Até esse deserto faz parte daquilo que Deus ele tem para você, do seu crescimento. E ali, só correndo um pouco a mensagem, irmãos. Ali Moisés ele encontra a sua esposa, filha de Reuel. E ali ele se casa com a filha de Reuel. Ele tem o seu filho.
ele começa a ter a sua vida escondida. Ele passa a se esconder de Faraó, ali no meio daquele deserto. Tanto que Moisés, ele saiu de príncipe para pastor de ovelha. Ele começa a cuidar de ovelhas. E engraçado que passa-se 40 anos. E a Bíblia diz que ele ainda saiu para cuidar das ovelhas do sogro. Ele não tinha nenhuma ovelha. Pensando, poxa, não tinha nenhuma ovelha. 40 anos depois, trabalhando para o sogro, ainda tinha que cuidar das ovelhas do sogro. Nada era dele. Quem sabe naquele momento, Moisés, ele com 80 anos, ele diz: eu acho que minha vida é só isso mesmo. Quem sabe Moisés, ele lembrava do passado e falava: poxa, eu tive uma vida boa. Lembrava do Egito, tive uma vida boa. Mas ali ele estava, no final da sua vida, cuidando das ovelhas do sogro. No final da sua vida, ele estava ali sozinho, com 80 anos. Não, tinha a sua família, mas os seus irmãos que ele tanto desejou um dia libertar, faz tempo que ele não via. Não é como hoje que tem o WhatsApp que você manda para alguém que está lá do outro lado, ele te responde na hora. Não. Fazia 40 anos que ele não via a sua família, os seus irmãos, a sua irmã, seus parentes. Ali ele estava se escondendo. Ali ele estava dizendo: minha vida acaba por aqui. Todo aquele sonho que eu tinha, tudo aquilo que eu imaginava lá no Egito, que um dia eu ia libertar o povo, esquece isso. Vou ficar cuidando das minhas ovelhinhas mesmo. Vou ficar cuidando das ovelhinhas do meu sogro, né? Vou continuar cuidando das ovelhinhas do meu sogro. E num dia qualquer, irmãos. Porque Deus, muitas das vezes, Ele não avisa quando é um dia especial para você. Às vezes é um dia qualquer. É um dia que você menos espera. Pode ser apenas mais um dia que você está indo trabalhar. Pode ser o dia que Deus ele marcou, irmãos, para cumprir a promessa sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque não há limitação para Deus. Quem sabe Moisés estava se escondendo de Faraó, mas dos olhos de Deus ninguém se esconde. Quem sabe ele diz: ninguém vai me achar aqui, mas Deus ele sabe onde te achar. Ele sabe aonde você se esconde. Ele sabe aonde fica a tua toca que você se enfurna lá e diz: eu não quero conversar, não quero estar com ninguém, mas Ele está lá também. Ele sabe para onde você tem fugido. Ele sabe exatamente aonde te encontrar. Ele sabe exatamente aonde você está em cada momento. Aos olhos do Senhor não escapa nada. E naquele momento, ali no meio do deserto com as suas ovelhas, porque um pastor de ovelha era mal visto na sua época, sabe por quê? Porque o pastor de ovelha não vivia na sociedade. Pastor de ovelha ficava no meio do mato, cuidando de ovelha. Então ele não era muito sociável, ele cuidava de ovelha. E no final do dia, ele tinha cheiro de ovelha. Voltava para casa com cheiro de ovelha. Então, pastor de ovelha era um mal visto naquela época. E ali está Moisés, em mais um dia. Um dia comum, levando as suas ovelhinhas para passear. Até que ele olha, uma sarça ardendo. Uma sarça em chamas. Ele pensa: mas eu nunca vi isso. Aqui no deserto eu nunca vi isso. É algo incomum, é algo sobrenatural. Então, irmãos, muitas vezes nas coisas naturais da nossa vida, Deus escolhe trazer o sobrenatural dele, o de repente dele. E talvez você diga: é o final da minha vida, vai acabar assim. Não, irmãos, as promessas de Deus ainda vão se cumprir. As promessas de Deus ainda estão de pé. O tempo pode ter passado, as pessoas podem ter mudado, mas Deus não mudou. Deus continua de pé. As promessas de Deus continuam de pé na tua vida. Promessas de Deus, Ele ainda se lembra daquilo que Ele te prometeu. As promessas de Deus, a palavra de Deus não fica velha.
A palavra de Deus não fica velha, ela permanece a mesma. É nós que mudamos. Entendendo, desculpa. As promessas de Deus não ficam velhas nas nossas vidas. A palavra de Deus, ela permanece a mesma. E quando Moisés, um dia comum, o Senhor resolve aparecer e diz: vou mudar a tua história. Eu vou cumprir aquilo que eu te prometi. Aquilo, quem sabe, que você achou que já havia acabado. Glória a Deus. Aleluia. Está me ouvindo aí, gente? Tá bom, então. Vamos continuar. Então, Moisés achou que já havia acabado para ele. Moisés achou que já havia terminado a promessa do Senhor com 80 anos. Quem vai esperar alguma coisa de um Senhor de 80 anos? Já não tem as mesmas forças quando ele trabalhava lá no seu exército. Quando ele liderava as guerras do Egito, já não tem a mesma força. Já não tem o mesmo vigor. Mas Deus diz: não é pela tua força, é pelo meu poder que as coisas vão acontecer. É pelo meu poder sobrenatural que as coisas vão acontecer na tua vida. É quando você acha que tudo acabou, é que Deus tem um novo para você. É que Deus tem algo novo para fazer na tua casa. É que Deus tem algo novo para fazer na tua vida. É quando você acha que acabou. É quando você acha que é o fim. Deus tem um novo começo para você. Deus tem um novo começo, uma nova história. É quando você acha que as tuas forças acabaram, Ele diz: agora começa a minha história na tua vida. Agora começa o meu projeto na tua vida. É quando a gente acha que tudo acabou. Assim como Moisés, um dia comum, ele ali levando as ovelhinhas do seu sogro. O Senhor aparece numa sarça ardente. E naquele momento Moisés, ele sabia que era o Senhor. Ele sabia que, quem sabe, aquele desejo que ele sempre teve de conhecer a Deus. Porque naquele momento, até aquele momento, não havia escrituras como nós temos hoje. Era tudo contado de pai para filho. Era tudo contado de pai para filho. Moisés que escreveu Gênesis, Êxodo. Foi através de Moisés que Deus usou a vida dele para escrever os 5 primeiros livros da Bíblia. Então ele só tinha a tradição, aquilo que ele ouvia dos seus pais. Por isso que Deus se apresenta para ele dizendo: Moisés, eu sou o Deus do teu pai, Abraão, Isaque e Jacó. Moisés, sabe aquele Deus do teu pai, o teu pai que tinha fé? Eu sou o Deus dele. Os teus pais que tinham fé, que marcaram a tua vida, eu sou o Deus deles. E eu estou vivo e eu sou o real. O próprio Deus se apresentou para Moisés e diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés. Tira o sapato dos teus pés. Eu aprendo aqui que Deus, ele estava dizendo: Moisés, tira essa sandália dos teus pés, porque eu quero ter intimidade contigo. Você vai adentrar na minha promessa, você vai adentrar na minha presença agora. Porque, irmãos, para se cumprir a promessa de Deus, precisa de ter intimidade com Deus. Para se cumprir aquilo que Ele tem te prometido, você precisa de intimidade com Ele. Você precisa ser marcado por Ele. Por isso que Ele diz: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Eu quero intimidade contigo, Moisés. E naquele momento o Senhor começa a descrever para Moisés: Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo lá na terra do Egito. Eu tenho visto. E sabe o que ele diz? Ah, não, eu passei rápido lá e eu vi o que eles estavam passando. Não. Se você ler a passagem, ele está dizendo: eu vi atentamente.
Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu estou com os olhos fixos, vendo o que eles estão passando. Irmãos, Deus está olhando você. Deus sabe o que você está passando. Ele está olhando atentamente para você. Você pode dizer, parece que eu estou sozinho, parece que ninguém está me vendo, mas Deus diz, eu estou te vendo atentamente. 24 horas por dia eu estou te observando. É o que o Senhor diz para Moisés, estou olhando atentamente para a aflição do meu povo. Eu sei o que estão passando, eu sei da dor do meu povo. E ele diz, eu estou ouvindo o clamor do meu povo. Moisés, o Senhor ouve a tua oração, o Senhor ouve o teu clamor, quando você levanta pelas madrugadas e ora, quantas vezes você chora e você diz, parece que ninguém me vê. O Senhor te vê e o Senhor te ouve, Ele te conhece, Ele te ouve e Ele te vê atentamente. E o Senhor ainda prossegue dizendo, Moisés, e eu conheço as dores do meu povo. Eu não só apenas vejo, eu não apenas ouço, mas eu conheço a dor do meu povo. O Senhor conhece a tua dor. O Senhor te vê, o Senhor te ouve e o Senhor te conhece. Ele te conhece. Ele sabe o que você tem passado, então você não está sozinho. E ele diz, olha, Moisés, eu vi, eu ouvi, eu conheci, por isso eu desci. Ele estava dizendo, Moisés, agora eu desci para livrar o meu povo. Eu desci para livrar o meu povo das mãos de Faraó. Eu desci para quebrar as cadeias de ferro que prendem o meu povo. Eu desci para libertar o meu povo. Eu desci para curar. O Senhor não apenas vê, o Senhor não apenas ouve, Ele também desce aqui essa noite para te dar livramento, para te dar liberdade, para te dar a vitória, para curar esta dor, para transformar, para mudar a tua vida. Por isso é que Ele desce, irmãos, Ele desce no nosso meio para fazer algo. Por isso que Ele diz, Moisés, eu desci para libertar o meu povo e para fazê-lo subir para uma terra que mana leite e mel. Irmãos, Deus desce para te fazer subir. Deus desce nessa terra para te fazer subir para a terra que mana leite e mel, para cumprir aquilo que Ele te prometeu, para cumprir as suas promessas. É por isso que Ele desce no nosso meio, para cumprir a sua palavra, porque Ele é fiel, porque Ele é fiel em suas palavras. E o Senhor disse, eu desci para fazê-lo subir. O Senhor, vamos dizer, Ele desce do seu trono de glória, Ele se humilha, vindo aqui no nosso meio, nessa terra podre, porque Ele quer te fazer subir, Ele quer te elevar, Ele quer cumprir aquilo que Ele te prometeu. E isso nós vemos através de quem? De Jesus. Jesus, Ele conhecia o nosso futuro. Nós estávamos indo para o inferno, porque todos aqueles que estão longe de Deus estão a passos largos para o inferno. Mas Ele, sabendo do nosso futuro, Ele sabendo da dor que há no inferno, Ele sabendo da aflição que tem no inferno, Ele desceu para morrer no meu e no teu lugar. Sabe por que Ele desceu para morrer no meu e no teu lugar? Para nos fazer subir para uma terra que mana leite e mel, para nos levar até o céu. Ele desceu e morreu aqui para nos fazer subir e te dar vida, e vida com abundância. O Senhor Jesus Cristo desceu no nosso meio para te dar vida outra vez, para trazer cura, para trazer uma nova vida, para trazer algo novo no nosso meio, um novo objetivo de vida. Ele não apenas te vê, Ele não apenas te ouve, Ele não apenas te conhece, como também Ele desce no nosso meio, para agir em nosso favor.
Então creia nesse Deus que é tão poderoso, irmãos, que as promessas de Deus vão se cumprir na tua vida. As promessas, tudo aquilo que Ele tem te prometido vai se cumprir. Não importa quanto tempo já se passou, Ele se lembra de todas as tuas promessas, Ele lembra da palavra dEle, e Ele vela para fazê-la cumprir. Vamos ficar de pé neste momento? Quem sabe você está dizendo, acabou, é o fim. Pode ter acabado os teus planos, pode ter acabado os teus sonhos terrenos, mas saiba que grandes são os sonhos de Deus para você, grande é a história que o Senhor tem reservado para você. Deus tem vida eterna para nós, Deus tem promessa para se cumprir, porque nós não estamos aqui por um erro, nós não estamos aqui por engano. Deus tem propósito na tua vida, Deus tem propósito através da tua história. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, poderoso e grandioso Deus, nós te glorificamos, nós te adoramos, ó Senhor, essa noite. Tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Jesus Cristo. Meu Deus eterno, nós cremos na Tua Palavra, a Tua Palavra é fiel, que o Senhor tem, ó meu Deus eterno, um projeto para cada vida aqui essa noite. Senhor, meu Deus, quantas vezes estamos cansados, quantas vezes estamos desanimados, achando que acabou, sem esperança, mas eu te peço, ó Senhor, vivifica novamente as vidas aqui essa noite, vivifica a esperança, vivifica as Suas promessas, que eles voltem a acreditar nas Tuas promessas, Jesus Cristo. Que eles voltem a acreditar, ó Senhor, na Tua Palavra. Renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Renova as forças daquele que está cansado. Renova as forças, Senhor, daquele, ó Senhor, que acha que acabou. Porque é o Senhor que nos sustenta com as Tuas mãos, é o Senhor, meu Deus, que nos coloca de pé, é o Senhor que nos faz voar como asas de águia, é o Senhor que nos faz alcançar a Tua promessa. Que a Tua promessa se cumpra nas nossas vidas, que a Tua promessa se cumpra, Senhor, meu Deus eterno, nós cremos. E que nós possamos marcar esta geração, ó Senhor, como homens e mulheres de fé. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Ainda em espírito de oração.